Olha, chegou a hora de falarmos sobre como construir uma carreira sólida no mercado de seguros. Neste painel, reuniremos mulheres que construíram carreiras de sucesso no mercado de seguros e que irão compartilhar as suas experiências. Traremos a visão de como a alta liderança pode impulsionar a ascensão da liderança feminina no ambiente corporativo e também os seus impactos. E no palco do Sou Segura Summit 2023, recebam agora Isabel Azevedo, Érica Medici, Patrícia Chacon, Simone Negrão e Eugênio Pascal. Uma salva de palmas! Essas lindas, por favor, aqui à frente. Olá. Microfone dela. Boa tarde a todas e a todos. Olha, gente, estamos contentes com a presença de todos vocês aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. E, como é de costume dizer, né? Sintam-se em casa, né? Sintam-se à vontade. Bom, e vale lembrar, gente, que as perguntas serão respondidas ao final deste painel. Não deixem de participar, viu? E agora, deixo com vocês, com a mediadora Isabel Azevedo. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra mediar esse painel frente a executivos e seres humanos incríveis. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, eu tenho 1,60 m, cabelos loiros e estou vestida com um vestido longo e rosa. Eu sou mãe da Isabela, eu sou executiva de pessoas e transformação da Fairfax Seguros, sou conselheira da Sou Segura e terei a honra de falar neste painel sobre carreiras sólidas. Como construir uma carreira sólida. E eu gostaria de iniciar falando um pouco da minha carreira. Eu tive o privilégio de adotar 2 premissas como um norte para uma carreira sólida. Essas premissas foram conhecimento e relacionamento. Conhecimento, porque somente o seu conhecimento garante a sua liberdade, te faz mais forte e faz você ir além. E relacionamento, porque são pessoas que geram soluções. Nós não vamos além se não construirmos bons laços, bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, para que a gente possa estruturar de forma sólida as nossas carreiras. Então, eu gostaria de iniciar esse painel com muita alegria, com a Érica, na qual eu tive o privilégio de acompanhar a carreira dela em 2012. Nós tivemos uma grande oportunidade de ser colegas, podemos dizer assim. Érica sempre foi uma mulher bastante ousada e sempre experimentou diversas áreas dentro do seu segmento. A Érica é uma estatística, economista, que projetou a sua trajetória passando por essas diversas áreas. Então, Érica, é com muita alegria que eu te convido a responder como foi e como você desenhou as suas competências para que você pudesse passar por áreas importantes e conquistar o cargo de CEO. Obrigada, Isabel. Muito bom te rever. Fazia tempo que a gente não se via pessoalmente. Assim, a pandemia acabou atrapalhando um pouco, né? E obrigada por estar aqui. Super feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Você ficou falando e é muito próxima a combinação que você tem de carreira com o que eu tenho também. Então, acho que o começo ele é muito parecido com o de todos nós, né? A gente começa a focar na parte técnica, no que a gente precisa saber de hard skills para fazer o nosso trabalho bem feito, para executar com maestria. E aí vai de cada um calibrar a sua maestria, mas eu vejo que tem umas pessoas aí do meu time, sabe, que a minha expectativa ela é sempre um pouquinho
mais alta, e eu acho que isso é uma coisa também que é muito bacana, você está sempre buscando o extra. Ficou fácil aquilo? Vai para o próximo. Então, o primeiro grande ponto de desenvolvimento, que eu acredito em qualquer mercado, em qualquer área que você tiver, é você ter essa excelência na parte técnica. E isso, durante muito tempo, me ajudou bastante a crescer. Eu era tecnicamente muito boa. E nisso que você contou, né? Eu fui uma pessoa e sou uma pessoa que gosto muito de aprender. Então, eu comecei minha carreira com inteligência de mercado, e depois fui para pricing, depois fui para resseguro, e depois fui para marketing, depois fui para o digital. E fui mudando, porque eu enxergava que em cada área dessas eu tinha um momento tecnicamente bom de aprendizado. E aí chegou um momento na sua carreira que o técnico é muito legal, mas ele não é suficiente. Você começa a perceber que é super importante você ter o gravitar, você ter o relacionamento. E eu vou contar um momento da minha carreira que foi realmente decisivo na mudança e na complementariedade, e que eu acho que é algo que a gente, mulher, precisa trabalhar bastante. De uma forma geral, acho que nós temos um pouco de vergonha de contar e compartilhar as nossas ambições. Quase como se eu desejar alguma coisa fosse proibido. Enquanto, de uma forma geral, os homens não têm o menor problema de chegar e falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eu me lembro quando a gente teve uma mudança de CEO na companhia e entrou a Delphine Mazeneuve. Ela sentou comigo numa sala no Rio de Janeiro, eu jamais vou esquecer, a gente tinha 2 meses, alguma coisa, olhou para mim e falou assim, Érica, o que você quer fazer? Quais são os seus planos de carreira? Eu olhei para ela e falei assim, bem, eu quero sentar no seu lugar. Com todo respeito, com todo carinho, mas eu fui muito clara, eu quero chegar no seu lugar, sei que eu ainda tenho alguns gaps, me ajuda a construir esse próximo passo? Vamos pensar junto aonde eu tenho que melhorar, o que eu tenho que trabalhar, quais são os pontos de desenvolvimento. Então, é deixar muito claro na nossa comunicação de forma assertiva, de forma respeitosa, aonde a gente quer ir. E também ter consciência do que a gente precisa fazer para chegar lá. Porque não é simplesmente eu quero, né? Você tem um desenvolvimento. E, nesse momento, foi quando ela também falou assim, olha, fantástico, vai trabalhar na área comercial? Falei, olha, comercial nunca foi algo que eu olhei para mim e falei, nossa, isso faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, quando eu pensei no desafio comercial, eu pensei o quê? Em relacionamento. Exatamente o segundo pilar que talvez eu precisasse complementar na minha carreira para conseguir criar esse gravitar, essa proximidade. Ser uma pessoa muito técnica acaba se tornando, às vezes, uma pessoa um pouco distante. Então, foi algo que eu trabalhei bastante durante 1 ano e pouco. A Delphine deveria ficar 3 anos, não ficou, foi embora com 1 ano e 6 meses, e eu acabei participando do processo, e sendo selecionada. Então, a comunicação assertiva, deixar claro quais são as ambições, ter clareza também de onde você precisa desenvolver, para mim é fundamental. E eu costumo dizer que tem 3 características, ou 3 compromissos, talvez, que são importantes para a gente, como um todo, no que a gente for fazer. Acho que, primeiro, você tem que ter uma clareza se aquele ambiente onde você está, a sua empresa, ela é um ambiente alinhado com os seus valores. Não adianta você ser tecnicamente eficiente, você ter um super gravitar e o ambiente não compartilhar dos valores que você tem. E, frente a isso, para mim, um dos fatores importantes quando você está numa liderança é seja autêntico, seja quem você é. Ninguém consegue sustentar um papel, um personagem por muito tempo. E a autenticidade é o que faz a gente realmente ter um diferencial, ter uma contribuição para a companhia. O segundo fator, ou algo que me ajudou sempre a crescer, é seja sempre um curioso. Esteja sempre disposto a aprender, a olhar diferente, a sentar com a Patrícia, vamos conversar sobre um assunto, e eu vou sair de lá mais rica do que eu entrei. Vou sentar com o Eugênio, sempre vai ter. Então, seja curioso, olhe o que você está vendo e veja se tem alguma coisa que você possa desafiar o status quo, se você pode fazer diferente, se você pode provocar uma mudança, uma transformação. E, por fim, acho que algo que faz muita diferença. Por melhor que você seja, sozinha, nunca vai funcionar. Então, tem algo na AXA que a gente fala muito, que é o play together.
a gente precisa trabalhar juntos. Não tem como acreditar que eu vou chegar sozinha numa posição de C-level se eu tentar by myself, se eu tentar só por mim. Eu vou precisar da troca, vou precisar do meu líder, vou precisar do meu pai, dos meus pais. Então, dividindo com o Eugênio o quanto meu pai foi importante no desenvolvimento da minha carreira, da pessoa que eu sou hoje. Então, quando a gente olha isso tudo, e eu pensando um pouco de retrospectiva da minha carreira, são esses os principais fatores. E, para fechar, e algo que eu aprendi também ao longo do tempo, apesar de eu ser, de uma forma geral, uma pessoa mais reservada, mais quieta, a gente tem que se divertir. A trajetória ela é muito longa para a gente não também parar e se divertir, e comemorar, e trocar. Então, minha última sugestão é, seja o que você está fazendo, se divirta na trajetória, porque o final ele é muito legal, mas ele é um ponto de chegada, e a trajetória ela é muito mais divertida. Então, aproveitem a jornada, construam alianças, construam proximidades, e o resto vem com muita dedicação, com muita disciplina. E a Isabel falou de audácia, mas eu gosto da palavra coragem, se você me permite, Bel. E tenha coragem. Coragem para falar o que quer, coragem para se posicionar e continuar crescendo. Muito bem, incrível. A Érica trouxe competências importantes para quem busca esse desenvolvimento na carreira executiva. O primeiro é a curiosidade. A curiosidade faz com que, de fato, você possa dar um passo mais, manter-se sempre curioso. Acho que é uma competência extremamente importante. Tu falaste também, Érica, gravitar. E eu acho que é importante a gente entrar especificamente nessa... O que significa essa palavra e como que você desenvolveu isso. Porque dentro da sua posição e dentro da sua jornada, de fato, é algo que faz uma diferença muito grande na nossa jornada, e traz um impacto, inclusive, importante nos nossos relacionamentos. Então, se tu pudesses compartilhar conosco como que você liderou essa frente. Acho que a gravitar, ela vem muito na tua abertura de aprender e de querer trocar. Então, faz parte de um processo de aprendizado. Ele é fundamental quando você vai crescendo na sua carreira, o teu grau e a necessidade de influenciar pessoas e de trazer um consenso de um determinado tópico, de uma determinada discussão. Então, é um processo onde o qual você tem que se posicionar, você tem que aprender quem trazer para o jogo junto com você, ter uma leitura muito grande do ambiente, quem ali no ambiente você precisa puxar um pouquinho mais, quem, de repente, você tem que deixar um pouquinho mais quieto. Então, é um processo realmente de aprendizado e que, claramente, quando você está indo para um step mais alto com relação à gestão, ele passa a ser fundamental, porque você precisa influenciar outras pessoas. Exatamente. A gente deixa de ser um líder técnico para ser um líder de pessoas, e, nesse processo, a influência e o gravitar é super importante. Obrigada, Érica. Excelente. Muito bem. Eugênio, uma alegria grande dividir esse painel com você. Eu tomo a liberdade de trazer algo que, segundo informações colhidas, eu ouvi de diversas mulheres e dos seus colaboradores, que você é o CEO da diversidade. Obrigado por isso. Uma salva de palmas. Uau. E que você se inspirou na sua trajetória familiar, sua esposa e suas filhas te trouxeram isso com bastante propriedade, você experimentou, vivenciou, talvez dificuldades, ou talvez situações nas quais você pudesse ajudar ou não, dentro de casa, no papel de pai e esposo, mas nas organizações, sem dúvida nenhuma, você endereçou um pilar de diversidade extremamente relevante dentro do nosso mercado, e você tem essa pauta muito forte hoje dentro da organização. Então, eu gostaria de ouvir de você, Eugênio, qual a importância da equidade para você hoje, dentro do mercado, e para você como pessoa. Obrigado, Simone.
Pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para dividir um pouco aqui isso e falar um pouquinho que a Simone falou aqui, me apresentando assim como CEO da diversidade. Isso é um prazer ouvir isso, mas, na verdade, o trabalho que eu faço é um trabalho que todos me ajudam a fazer. E eu tive uma sorte muito grande na vida, quer dizer, eu acho que todo mundo tem essa sorte, basta ter a percepção de ter mulheres maravilhosas, né, na minha vida. E o que mudou realmente muito esse meu olhar foram as minhas 3 mulheres, como eu chamo. A minha esposa, ontem fizemos 40 anos de casado. Parabéns. Né, e eu me casei muito cedo, me casei com 24 anos e, aos 27 anos, eu já era pai. E tive 2 filhas. Então, essas filhas, eu tive uma convivência muito forte com elas. Ela hoje já tem 35, 36 anos. E eu tive que, não quero falar essa palavra que todo mundo falou hoje, de me desconstruir como homem, né? Mas de formar essa relação, de entender um pouco, né, as mulheres, de entender a mulher. E descobri coisas maravilhosas. Fui descobrir a maravilha que foi a minha mãe também como líder, uma mulher independente que fez a sua carreira, independente já, né, há tantos anos atrás. Ela hoje tem 91 anos, ainda está viva e lúcida, e que foi a primeira dentista profissional que formou os primeiros alunos de curso de especialização em odontopediatria. E aquilo me dava assim, uma satisfação. E a figura, né, do meu pai também, de ajudar tudo isso, de ter essa contribuição, de tudo mais da gente ter. Então, eu tive esses exemplos assim na minha vida, e como eu falo, esses exemplos estão em torno de todos nós, né? Alguns percebem, outros não percebem. E eu percebi isso muito fortemente por conta de uma convivência muito, muito afetiva e muito gostosa. E eu comecei a trazer isso para o meu trabalho, né? E eu tive sorte de ter muitas gestoras também muito positivas e tudo mais. Então, esse caminhamento das mulheres no trabalho é uma coisa que hoje nós trazemos muitos frutos, mas se eu olhar esse trabalho que nós fizemos na Marche, ele já tem 10, 11 anos, né? Então, é um trabalho de muito longo prazo para a gente colher os frutos, né? Eu acredito muito também, tivemos uma tentativa, numa certa ocasião, de vamos fazer uma contratação de várias pessoas e promover várias mulheres e tudo mais. Isso não funciona, né? Então, você tem que preparar a organização para que ela acolha esse movimento. E não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Nós viemos de um mercado, nós estamos num mercado que foi construído por homens e para homens. Essa é outra frase também repetida, mas que é a pura verdade. Então, na hora que a gente começa a olhar a organização como ela é construída, tem que se ter muita sensibilidade para olhar os detalhes todos de como ela está construída e de como ela gera essas oportunidades. Então, nós fizemos assim, né, isso é um trabalho que eu acho que, claro, é da organização, mas que tem que ter uma liderança genuína, porque a diversidade, a inclusão e o pertencimento, ela está na agenda de todo executivo ou de toda executiva do mercado hoje. Todas as empresas têm essa agenda. A diferença é que alguns praticam com genuidade e outros simplesmente check the box, né? Então, a Semana da Mulher, fizemos isso, a semana disso, fizemos aquilo e tal, né? Agora, onde estão? Né? Eu trabalho muito com dados estatísticos também. Comecei a botar os dados todos, da gente começar a ver onde estão as mulheres, né? Eu ouvi no painel anterior que se fala muito também, 50... Eu não trouxe números aqui estatísticos para a gente discutir, mas a grande maioria da nossa força de trabalho hoje no Brasil, né, falar mais do Brasil aqui, que a gente conhece mais e tudo mais, mas que no mundo também, são as mulheres. Só que elas estão em faixas, né, que todo mundo sabe, isso que a gente está discutindo aqui, como que a gente tira esses bloqueios pela frente. E é muito fácil até você chegar ao nível de gerente, mas passar essa barreira tem muito também do que a Érica falou, de se preparar, não só profissionalmente, que aí vem também, né, do espelho que nós trouxemos aqui, né, e muitas mulheres fazendo esse comportamento de se autoafirmar, de ser mais forte, e se espelhando no estereotipo masculino, né, porque, na verdade, isso tem muita coisa que sai errado também,
Né? Então, isso também é uma outra coisa. Então, a companhia, a empresa tem que abrir esses caminhos, tem que dar suporte para a mulher nas coisas que precisam ser dadas, na abertura de carreira, na proteção à maternidade, na volta da maternidade, né, de horários flexíveis, não simplesmente por ser um horário flexível. Quando nós primeiros adotamos o horário flexível, foi por conta da mulher, porque uma colega chegou para mim e disse, puxa vida, a gente não podia ter um programa de sair mais cedo, sexta-feira, para pegar meu filho na escola? Não, tem que pegar o filho na escola todo dia, se for possível. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que ir olhando e, claro, ir construindo de uma maneira mais científica, adotando os dados, vendo os dados, como está o comportamento de entrada e de saída das mulheres na companhia, o que está afugentando essas mulheres de serem promovidas ou de serem, né, de incrementarem as suas carreiras e tudo mais. Então, isso exige uma transformação muito grande de quem está na liderança e que hoje ainda há uma predominância dos homens. Então, o meu trabalho é muito voltado, muito mais para os homens do que para as mulheres, nessa construção de um ambiente que realmente traga esse conforto para que as mulheres consigam, né, crescer na empresa e trazer os benefícios. Que aí eu não respondi a segunda parte da sua pergunta. Eu não sei se você quer passar adiante. Não, excelente, excelente. Tu trouxeste esses pontos, Eugênio, importante, né? É uma jornada, né? Então, longo prazo, nós falamos aqui, né? O aspecto de ser de longo prazo, são mais de 10 anos trabalhando essa cultura organizacional, trabalhando homens e mulheres, ou seja, todos da organização, em seus diferentes níveis organizacionais. Mas se você pudesse complementar a sua fala para dizer qual é a competência que você busca em uma mulher hoje? Quando você pensa nessa escalada, né? Eu, de fato, quero promover mais mulheres e fazer com que elas cheguem aos topos da organização, quais competências você considera importante para essa jornada? O principal ponto, eu acho que é exatamente a naturalidade. Né? O que a mulher traz que se sobressai ao homem? E a sua capacidade de julgamento, a sua capacidade de convencimento e de organização e de aglutinar, né, e de ter esse senso de trabalho em equipe, como a Érica mencionou, que é muito importante. Porque o homem ele é muito individualista, ele aprendeu a ser muito individualista, ele não divide as suas coisas. Esses são pontos de transformação para os homens, sem dúvida nenhuma, no qual eu me incluo também, me mergulho nisso todos os dias. Mas a mulher traz isso, ela traz essa parte toda de ter, né, argumentações, de influenciar, né, as ações de uma maneira muito mais lógica, muito mais positiva e que agrega, né, toda a equipe e que todos se sentem parte disso. Então, isso é uma competência que é fundamental, principalmente se a gente olhar hoje, né, o mundo mudou, não adianta contestar isso. Então, o mundo hoje, né, para as próximas gerações, nem gênero se discute mais. Né? As crianças já nascem, estão pensando em gênero, se eu sou homem, se eu sou mulher, ou sou enfim. Mas, então, essa competência que a mulher traz, que o homem tem que aprender com ela, e por isso que a equidade é tão importante, ela é fundamental. Porque senão as empresas hoje não andam com as novas gerações. Eu aposto que todos que estão sentados, todas que estão sentadas aqui hoje, trabalham em empresas onde, né, a nossa população ela é muito jovem. Né? Todas as empresas hoje têm uma população extremamente jovem, o que é até interessante se buscar hoje falar de etarismo, porque foi uma coisa que foi banida das empresas. Né? E importante então, trabalhar dentro do contexto da diversidade, né? Etarismo é algo que está em voga. Diversidade. Mas para você encantar esses jovens hoje que saem de casa com uma outra visão, não pode ter aquele ditador machista dando as regras do jogo e de que daqui a um ano a gente conversa se você vai ser promovido ou não. Né? São outras coisas. Então, as pessoas ainda têm esses conceitos de que não tenho a minha vez, não fui promovido, ou que o cara fala, não, você vai ter que fazer 1 ano disso, daquilo e tal, não sei o quê. Não, vamos olhar as transformações que estão acontecendo, as experiências que se trazem para a companhia. Isso falando de todos os gêneros, mas de uma população mais jovem. E a mulher faz isso com muito mais maestria. Então, os homens têm muito que aprender com a mulher para que possamos aí vigorar para frente aí com empresas sustentáveis
né, e muito mais, e organizações muito mais duradouras, né, para a sociedade. Eu não falo muito na parte de lucros e de resultados. Acho que ainda não temos tantas medidas para isso, mas é óbvio que o que interessa mais é a sustentação das empresas no seu longo prazo. E os resultados, evidentemente, que eles vêm, né? Mas quem não estiver adotando essa jornada hoje em dia, vai ficar para trás. E vai ficar para trás morto, né? Não é andando devagar. Então, essa, eu acho que é uma jornada que é obrigatória hoje para todo mundo, mas tem que ser feita com paixão, tem que ser feita com genuinidade. Exatamente. Paixão e genuinidade. Muito obrigada. Foi Obrigado, excelente sua colaboração. É muito bom tê-lo nessa jornada e obrigada por promover essas reflexões para todas nós e para todos. Patrícia, por falar em transformação, a Eugênia trouxe várias vezes transformação, né? A Érica trouxe transformação. Patrícia tem 2 pontos que me chamam a atenção na carreira dela, diria 3. Equatoriana, mulher, jovem e que vem da área de transformação, que transformou e liderou muitas frentes importantes na Liberty. E eu adoraria ouvir você, e certamente todas que estão aqui também, você, nesse relato de como foi construir essa jornada de sucesso e como foi sentar com tanta maestria numa cadeira de CEO na Liberty. Bom, boa tarde com todos, Isabel. É um prazer muito grande estar aqui hoje com esse grupo tão incrível de panelistas também. A transformação faz parte da minha vida. Eu saí do Equador com 17 anos, fui estudar nos Estados Unidos. Faz 10 anos que estou no Brasil com tanto orgulho. Fez 10 anos em fevereiro, até foi um dia super importante para mim. E tem também nessa carreira muita mudança, de ter trabalhado em tema de agro, em consultoria, e vir para o mercado de seguros. Mas todas essas mudanças vieram sempre com a minha própria definição do que é sucesso. Uma definição que passa por qual a ambição que eu tenho, como que eu quero conquistar. Gostei muito da tua fala, Érica. Zero medo a falar de ambição. Isso não é um tabu, a gente tem que ter ambição também. Uma definição de ambição e uma definição de aspiração. Quem que eu quero ser? Para mim, isso norteou, guia muito das minhas ações. Isso é tão importante nas nossas carreiras, porque todo dia nos fazemos escolhas de como nós vamos investir nosso tempo. E esse investimento tem que passar por uma priorização da forma que estou investindo o meu tempo, me leva mais próxima àquela definição de sucesso, seja na empresa, na carreira, na vida pessoal. Muito a gente fala nos negócios, uma boa estratégia é aquela que é clara, você tem um objetivo claro, mensurável, e você investe, prioriza de acordo com ela, tanto que vai fazer como que não vai fazer. Nas nossas carreiras é exatamente igual. Ao longo da minha carreira, eu tenho priorizado muito. Quando eu decidi, por exemplo, que queria sair de uma vaga de marketing e ir para uma vaga mais de geração de produto, de gestão de um P&L, assim que teve um task force para gerar um novo produto, eu levantei a mão, porque esse era um investimento que me aproxima do meu desejo muito grande de um dia ter um P&L como tenho hoje. Essa escolha, tem coisas grandes que nós fazemos, investimento em educação, nossa formação é super importante, investimento nesses grupos multidisciplinares é importante, mas a gente faz microescolhas todo dia. Tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, a nossa sociedade valoriza estar ocupado. Como você está ocupada? Como foi tua semana? Corrida. A gente gosta e fala com orgulho, sabe? E é corrido mesmo, tá? Mas a gente valoriza muito. Mas a gente não pode se iludir ou confundir que estar ocupado é igual ao estar trabalhando de forma produtiva ou de forma efetiva no teu propósito, o que é sucesso para você. Uma história, assim, olha, que acontece com muitos de nós. Eu tenho que fazer um relatório super importante que eu vou apresentar para o board. E eu sento às 9 da manhã, pronta, com toda a energia, e você abre a caixa de e-mail. 3 horas depois, você respondeu um monte de e-mails, uns mais importantes do que outros, mas você deixou que o Office
priorize a tua vida. E o Office é muito bom, tá? O Teams é bom, o Outlook é bom, mas não é uma boa ferramenta de priorização. Então, temos que ser muito cuidadosos com como que a gente usa o mais precioso que temos, que é nosso tempo. São as escolhas, as microescolhas que eu falo, do que a gente vai fazer e o que não vai fazer. Então, muito do que eu tenho feito é fazer escolhas. E, ao mesmo tempo que eu falo sem medo, como a Érica, de falar de ambição, zero medo de falar do que não é importante. Do que não é importante. Na empresa, a gente fala em estratégia. Estratégia é tanto o que você faz, como o que você escolhe não fazer. Ser muito deliberado sobre isso é importante. Na nossa vida é igual. E tem uma coisa aí que é a nossa vida pessoal também. A gente prioriza a carreira, mas essa aspiração que eu falo, quem que eu quero ser, passa por definir como que a gente tem. A minha família, por exemplo, é meu motor. Eu tenho uma família aí que eu considero muito importante. A gente priorizar no meio de tudo isso, o nosso cuidado é super importante. Eu conheci uma vez um CEO de farma, de uma empresa bem grande, que ele falava assim: se eu não tive uma boa noite de sono, eu não tomo decisões grandes. Quem tem filho pequeno, a gente não consegue se dar esse luxo. Parece que quase utópico assim, uma boa noite de sono. Mas é importante pensar em qual estado você está para tomar decisões. Então, esse cuidado, uma coisa que eu vou aprendendo mais ao longo do tempo, é super importante. Está cuidando da sua saúde, sua alimentação, seu sono, exercício. É importante, porque te ajuda a ter mais paciência, estar mais ativa. Então, esse cuidado pessoal é super importante. Então, para mim, é assim, uma função de definir muito bem o que é sucesso e ter muito tempo de reflexão. Falo muito da... Eu tenho, assim, 10 anos de Brasil, tenho 10 anos de seguro também. Sou apaixonada por seguro, mas tenho 10 anos. E tem uma coisa, tem um escritor que eu gosto muito, chama Adam Grant. Quem não conhece ele, sigam ele no LinkedIn, ele é ótimo. Ele fala uma coisa assim: entre os 25 anos e os 75, a correlação entre a idade e sabedoria é zero. A sabedoria tem função de quanto você para refletir no que você está vivendo, nas suas experiências. Transformação, tanto de carreira como de vida, é isso. É parar para refletir o que está indo bem, o que não está. E ser muito deliberado quando fazemos essa reflexão. Quais são as vozes que eu estou ouvindo? Então, uma coisa que, assim como o que eu falo, essa visão do que eu quero é muito importante, é da onde que eu pego o feedback de quão bem estou indo. Porque não adianta falar a família é motor, mas não estar atento ao que está acontecendo. Ou deixar... A gente escuta tanta coisa, assim, lê o jornal, vê TV, tem tanta informação que nós recebemos, é que ser muito deliberado, falaria assim, na tua curadoria, de onde pega você feedback que você está indo bem ou não? Porque isso faz diferença. Então, tudo para mim volta para a estratégia, essa definição tão pessoal do que é sucesso. Excelente, incrível a sua fala. Uma belíssima fala, uma aula de valores pessoais, e é isso que faz de vocês hoje estar aonde vocês estão, né? É essa clareza de valor, de família, de ir além dos aspectos profissionais. Muito obrigada, sua fala foi emocionante. Sim. Olha, gente, como é bom, né, encontrar pessoas inspiradoras. Bom, quem sabe seguindo o caminho de quem nos inspira. Sejam nós a inspiração em um futuro próximo. Mais uma vez eu peço aplausos aqui a esses palestrantes maravilhosos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou utilizar a Simone rapidamente para ela fechar aqui, porque Simone tem uma belíssima história, 20 anos como executiva jurídica, e é extremamente importante ela trazer aqui os 3 principais aprendizados que ela teve ao longo dessa jornada. E uma última pergunta rápida, Simone, porque é muito importante ouvir. Se você faria alguma coisa diferente. Vamos lá, Simone. Bom, boa tarde a todos. Acho que sim, né? Quando você está um pouco mais à frente da jornada, você olha para trás e realmente você pensa em várias coisas que você poderia ter feito de uma forma diferente. Acho que a primeira delas é desafiar aquelas verdades absolutas, aqueles status quo e aquelas frases que nos limitam.
Tanto nós nos limitamos a nós mesmos, eu não posso, eu não consigo, eu não devo, quanto aquelas frases que a gente ouve por aí. Lugar de mulher nunca num lugar de poder, é sempre na casa, na família, mas não nos lugares de poder, né? Então, eu acho que desafiar isso a todo tempo é muito importante, a gente tem que fazer isso nas nossas empresas. Assumir riscos, né? A gente trabalha no mercado de riscos e, muitas vezes, as mulheres, ao se candidatar para uma vaga, elas só vão se candidatar se elas tiverem 120% de todos os requisitos. E os homens se sentem empoderados com 60%, 70% daqueles requisitos. Então, há, sim, que se empoderar e se arriscar no mercado de riscos como o nosso. Uma terceira coisa que eu diria seja a dona da rua, seja a dona do seu pedaço. Estamos aqui com 3 CEOs e é muito comum, né, por exemplo, uma reunião em que as pessoas são chamadas para falar com os CEOs, as pessoas se sentem apequenadas, meu Deus, eu vou falar com aquele CEO, o que ele vai pensar e tudo mais. Você merece estar naquela reunião. Aquela reunião é sua. Por quê? Porque você não entrou clandestina naquela reunião. Você merece estar lá. Então, sente no seu lugar, tome conta da sua cadeira, né? Não há nada que substitua o conhecimento. Mas, à medida que você está sentada, fique nessa cadeira. E eu já tive reuniões de pessoas que eu chamei a atenção e falando assim, você merece estar aqui, né? E eu acho que, como final, não se mimetize com o ambiente, né? Teve uma palestra muito interessante, a Faculdade de Direito da USP, ela fez um curso aberto de Direito e Equidade de Gênero, em plena pandemia, em 2020. E a gente teve algumas aulas extremamente interessantes, e essa de não se mimetize foi o ministro Lewandowski, que é professor da casa, que ele falou, as mulheres, elas têm que se diferenciar pelas suas posições, não se confunda com o ambiente. Então, naquela foto corporativa, quando você tira a diretoria, todos engravatados, de preto, não se mimetize, não somos invisíveis. Isso é muito importante, que a gente tem que preservar, né? E teve também uma ministra do Superior Tribunal Militar, a única ministra civil, e ela diz que a posição dela é uma posição de resistência por ser de gênero e resistência pelas suas posições, que ela respeita muitos colegas que são todos militares de carreira, mas que a posição dela é uma posição realmente de resistência às nossas ideias e opiniões. Então, é super importante e não é fácil, já foi dito isso em painéis anteriores, sim, o quanto não é fácil, mas esse é o caminho. E, por fim, só para fechar o painel, o He for She, né? A gente fala de identidade de gênero, mas sozinha nós não vamos a lugar nenhum. Então, homens e meninos têm que ser nossos aliados para romper as barreiras sociais e culturais para que a gente chegue ao sucesso. Obrigada, Simone. Obrigada. E Simone deixou aqui uma frase brilhante. Que sejamos donas do nosso pedaço. Isso Obrigada. aí, isso aí. Gente, muito obrigada a vocês palestrantes, né? A essas lindas, e o lindo aqui também, né? Nesse grande painel, nesse grande evento. Muito obrigada pela presença de vocês.